Olá! Hoje nós teremos aula de gramática. Nós vamos falar sobre a universalidade das línguas oral auditiva e gestual visual. Lembrando que oral auditiva é utilizada pelos ouvintes, gestual visual pelos surdos, ok? Bom, a Libras é uma língua espontânea. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela surgiu da interação e da necessidade da comunicação entre a comunidade surda brasileira. Ela surgiu de uma forma espontânea, os surdos utilizando e vendo quais os sinais que eram legais de serem usados no Brasil todo. Então, claro que existe o regionalismo, alguns estados têm sinais que outros estados não têm, mas no geral a Libras é igual no Brasil inteiro. Ela é uma língua visual espacial, quer dizer que se articula espacialmente e é percebida visualmente. Você utiliza o espaço na sua frente, um pouco acima, um pouco abaixo, e também o seu corpo, tá? Para poder sinalizar. E ela é percebida visualmente. A pessoa precisa olhar para você para saber o que você está sinalizando. Claro que tem exceção do surdo cego, que ele precisa tocar no sinal que você está fazendo, ok? Entre o português e a Libras existem algumas semelhanças e algumas diferenças. Por exemplo, a comunidade surda de cada país fala uma língua de sinais diferente. Assim como no português nós temos o sotaque, aqui no Maranhão a gente fala porta, aqui no Maranhão a gente fala muito tu, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eles falam diferente, eles utilizam mais o você. Outros estados do Brasil, né? Utilizam mais o você. São Paulo fala porta, carioca fala esquerda, mas todo mundo fala português, não é? Assim também acontece com a Libras. Só que na Libras a gente chama de regionalismo, ok? O regionalismo é que faz com que a Libras também seja aceita como uma língua, porque em cada estado você tem uma coisinha, um sinalzinho aqui, outro acolá que é um pouco diferente. Nada com que se preocupar. Se você aprende Libras, você sabe Libras no país inteiro. Só é legal porque a gente aprende outros sinais nos outros estados. Além disso, claro, nós também já aprendemos que a Libras não é a única língua de sinais, tá? Nós temos também a tribo dos Urubu-Capó, que tem a própria língua de sinais. Então, no Brasil, nós temos duas línguas de sinais. O papel social da língua de sinais, ele é secundário devido ao uso que se limita a algumas pessoas e lugares. E também é sempre alvo de preconceito. Nós que gostamos da Libras estamos nesta luta de acabar com esse preconceito com relação à língua de sinais e que as crianças possam aprender língua de sinais na escola, independente se elas são surdas ou ouvintes. Por isso, o uso da língua contribui fortemente para o reconhecimento oficial da língua brasileira de sinais através da Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Essa lei ela permitiu que o maior e melhor desempenho dos surdos brasileiros em suas funções como cidadãos, porque a partir do momento que você aceita uma língua, você aceita o surdo. A Libras facilita também a aquisição de uma segunda língua, sendo ela oral ou escrita. Nós, ouvintes, só aprendemos a falar porque nós escutamos. A gente aprende a falar exatamente aquilo que nós escutamos. Por isso que alguns de nós têm vícios de linguagem que são difíceis de tirar. Porque nós aprendemos a falar daquela forma. Independente se ela era certa ou errada, foi aquela forma que nós aprendemos. Então tem muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade para falar corretamente. Vocês veem, por exemplo, políticos falando errado. Nossa, o cara já tem dinheiro, pode pagar um fonoaudiólogo, mas o vício de linguagem é tão grande que você acaba falando errado. Um grande vício de linguagem que tem aqui no Maranhão, por exemplo, é o uso do tu com o complemento do você. Em vez de nós dizermos tu vais, a gente fala tu vai. Seria você vai. Mas o nosso vício de linguagem é tu vai, tá? Então, a gente sempre procura ficar arrumando aqui e acolá e falar corretamente tu vais. Ou utilizar o você logo, né? Encontramos na Libras sinais que apresentam algumas características. Por exemplo, quanto à forma, nós temos os sinais icônicos e os arbitrários. O que é um sinal icônico? Os sinais icônicos são os sinais que, quando você faz a sinalização, ele parece imitar aquilo que ele está representando, tá?
Um exemplo, o avião. O sinal de avião é assim, ó. Então, ó, parece um avião voando. Ó. Avião. Sinal de moto também. Plim, 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 plim. Como se você estivesse mexendo na moto. Já os sinais arbitrários é exatamente o contrário dos icônicos. Enquanto que os icônicos parecem os sinais que eles estão representando, os arbitrários não têm absolutamente nada a ver. Por causa dos sinais icônicos, algumas pessoas costumam falar que a Libras é mímica. Libras não é mímica. Libras é língua. Deve ser respeitada como tal. Exemplo de sinal arbitrário. Bom. Bom. Ônibus. Ônibus também é arbitrário. Quanto à composição, o sinal pode ser simples ou composto. Quando o sinal é simples, ele é formado de um único sinal representando uma única palavra. Quando o sinal é composto, nós precisamos de 2 ou mais sinais para representar uma única palavra em português. Exemplo de sinal simples: internet. Internet é um sinal simples. Boi é um sinal simples. Boi. Agora, se eu disser vaca, aí é um sinal composto. Boi, leite. Boi, leite. Boi, leite é o sinal de vaca. Papai também é um sinal composto. Ó. Barba, benção. Barba, benção. É um sinal composto. Forma o sinal de papai. Quanto à semântica, nós temos os sinais polissêmicos e os sinais tautológicos. Lembra da aula de português de vocês? Polissílabas, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Monossílaba só tem uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. Polissílaba, 4 ou mais sílabas. Polissêmico. Poli quer dizer muitos. Sêmico quer dizer significado. Então, os sinais polissêmicos são os sinais que têm vários significados. Exemplo, isso aqui é o sinal de laranja, mas também é o sinal de sábado. Inclusive, esse aqui é o sinal de laranja cor e laranja fruta. Ok? Então, laranja é um sinal polissêmico. Sexta-feira também é um sinal polissêmico. Sexta-feira também pode ser peixe, dependendo do contexto. Ok? Tautológico é exatamente o contrário. Se polissêmico é um sinal que tem vários significados, tautológico é um significado com vários sinais. Exemplo, dormir. Você dorme assim. Você pode dormir assim. Você pode dormir assim. Tá? Isso tudo é dormir, tem o mesmo significado, são vários sinais. Ok? Então vamos para as atividades?